É isso aí, pessoal. Mais um Neural. Dessa vez a gente vai falar sobre saúde e tecnologia. Estou aqui com o Juliano. E aí, Juliano, tudo bem? Juliano Viana, meu co-host. Tudo jóia, Felipe? Tudo bom, Thiago? E aí, pessoal, tudo bom? Tudo. Aí já apresentando o Thiago Alves. Eu queria que você se apresentasse, Thiago. E se você for muito humilde, a gente corrige aqui na sua apresentação. Bom, meu nome é Thiago Alves, eu sou mestre em computação. Eu terminei o mestrado recentemente com um trabalho que a gente vai estar discutindo hoje, que é a predição de mortalidade em UTI, que é um trabalho que relaciona machine learning e medicina. Maravilha, vamos lá. E o que motivou, assim, por que você escolheu esse tema? Bom, a predição de mortalidade em UTI, acho que ela vai um pouco além de assim, querer saber apenas se um paciente vai sobreviver ou não uma estadia, né? Para quem não sabe, a UTI é a unidade de tratamento intensivo, terapia intensiva, que é uma ala do hospital onde os pacientes que precisam de cuidados especiais ficam, pacientes de alto risco. E muitas vezes o médico ele tem dificuldade de saber qual paciente priorizar porque ele tem uma quantidade muito grande de dados para analisar. E através do Deep Learning, né, do Machine Learning, a gente consegue criar modelos que vão dar uma predição de mortalidade, que no fundo essa predição pode ser usada simplesmente para ajudar o médico a priorizar qual paciente ele vai estar tratando. O intuito desse trabalho é, na verdade, auxiliar os médicos a conseguirem dar mais assistência aos seus pacientes. Legal. E, assim, quando eu comecei a estudar um pouco essa área de medicina, eu comecei a gente não entende muito bem, né, como funciona uma UTI. Eu fui começar a entender um pouco quando eu comecei justamente a pensar em machine learning e UTI e nos problemas, né? E aí eu me dei conta, assim, da carga cognitiva assim, que demanda de um médico, né? Quem está cuidando da UTI tem uma carga cognitiva enorme, né? Porque ele está o tempo todo recebendo um monte de inputs, né? de sensores, de sinais, de um monte de monitores mostrando coisas para ele, tem um histórico de cada paciente e tudo isso tem que ser processado e decisões têm que ser tomadas o tempo todo, né? Isso, você acha que esse é o motivador desse tipo de trabalho, né? De tentar reduzir essa carga cognitiva em cima do médico? Sem dúvida, nesse trabalho que a gente utilizou dados de uma competição pública, são cerca de 40 variáveis para cada paciente. E essas 40 variáveis são medidas ao longo do tempo. A gente tem dados de 48 horas para 4.000 pacientes. Então, você já consegue imaginar aí a ordem de grandeza de dados que um médico tem que analisar. A gente transformando isso em apenas um número que é facilmente ordenável, o médico ele não precisa olhar para todos esses 48 vezes 40 números. Ele olha para um só. Se a gente tem um modelo que é acurado o suficiente, ele vai conseguir saber qual paciente que ele tem que priorizar. Isso diminui muito a quantidade de erros, já que o médico ele não vai precisar analisar essa quantidade muito grande de dados. E muitas vezes um paciente que parece estar bem, ele pode estar caminhando para ele pode estar piorando, na verdade, e isso não transparece. Então, o modelo ele vai conseguir colocar esse paciente antes do paciente que está melhorando sozinho e o médico vai dar mais atenção para quem precisa de mais cuidado. Isso aí a gente vai, tenho certeza que a gente vai falar um pouco mais, né, desses casos e da visualização dessa informação, né? Que é, na verdade, o histórico ali daquele paciente dentro da UTI, né? Então, realmente é uma área tensa, né, assim, de trabalho. E aí, antes de falar disso, eu fiquei pensando um pouco nos dados, assim, né? Como é que dados são esses? Eles são gerados pela própria UTI? É padronizada de uma UTI para outra? Como é que funciona isso? Na verdade, o dado varia muito de hospital para hospital. Os dados que a gente utilizou são de um hospital americano, na verdade é de uma competição que ela foi feita em 2012 com o intuito justamente de melhorar a qualidade de modelos preditivos. Como eu disse, são 4.000 pacientes que estão nesses dados e a gente tem coisas que são medidas ao longo de toda a estadia. São informações como, por exemplo, tão simples quanto o batimento cardíaco, temperatura, e tão complexas como coisas derivadas de exame de sangue, como, por exemplo, colesterol, saturação de oxigênio.
São todas informações que são levadas em conta pelo modelo para construir a sua predição. Legal. E o resultado final desse modelo, pelo que eu entendi, ele está tentando predizer mortalidade, né? Algumas pessoas, quando eu comento às vezes isso, acham isso um pouco mórbido, assim, né? Que o modelo esteja tentando predizer mortalidade, mas eu acho que nesse caso mortalidade é um proxy, né, para risco, na verdade, né? O tanto que aquele paciente está arriscado. É isso mesmo? Exatamente. A mortalidade em si não é de interesse médico. Por mais que o médico esteja lá para evitar que isso aconteça, o objetivo é prever risco. E a forma mais direta que a gente encontrou de prever esse risco é, de fato, o risco de mortalidade. Uhum. Porque algumas pessoas têm medo, né? Já me falaram que tem medo desse risco de mortalidade ser algo do tipo, esse paciente está muito grave, o risco de mortalidade é muito alto, então eu não vou dar muita atenção para ele. Na verdade, é o contrário. É o contrário. Né? Mas, assim, é possível imaginar um universo, assim, Black Mirror, onde isso acontecesse, mas não é o caso aqui, né? Não é o objetivo aqui. Outra característica interessante do modelo é que ele é um modelo dinâmico, que significa que cada vez que vai entrando novos dados, ele vai atualizando. Já existem modelos nessa linha, mas é muito comum que os modelos eles esperem passar um tempo, como por exemplo 24, 48 horas, para começar a dar alguma resposta. Esse modelo que a gente desenvolveu, ele consegue dar predições já a partir de 5 horas, ou às vezes até vezes menos. E quanto antes você começa a prever a possibilidade de mortalidade de um paciente, antes você consegue priorizar e tratá-lo. Então, de fato, existe esse medo, ai meu Deus, o paciente ele já vai morrer, eu não vou tratar ele. Mas se a gente consegue ver isso nas primeiras horas já, ele tem muito mais tempo para se recuperar do que esperar passar 48 horas de estadia e aí já é tarde demais. E desse cruzamento de dados, assim, alguma coisa foi absolutamente surpreendente que fugia dos olhos assim da medicina ou seguia mesmo essa carga cognitiva que o Juliano falou? A gente desenvolveu esse trabalho junto com médicos, né? E é interessante que, na verdade, a gente acabou descobrindo padrões que são muito recorrentes na UTI. Como, por exemplo, a gente ouviu falar de um dos médicos que é comum um paciente que está prestes a morrer, ele ter uma melhora súbita, passa algumas horas e ele vem a óbito. E isso foi uma das coisas que o modelo encontrou. Muitas vezes o paciente parece que ele vai melhorar, mas na verdade é justamente esse sopro de vida, vamos dizer assim. Eu achava que isso era um mito, assim, eu já vi isso acontecer, na verdade, mas achei que era simplesmente foi chance, assim, mas isso realmente existe. Existe e isso transpareceu nos nossos dados. Existe esse padrão, sim. Quando você faz esse tipo de modelo, né, tá cada vez mais presente a ideia de que a predição do modelo ela é uma saída interessante, né, mas que uma outra possibilidade de saída interessante é tentar obter do modelo explicações de por que ele chegou naquela predição, como se fossem evidências, né? O que está fazendo você acreditar que o risco desse paciente é esse que você está dizendo? Você chegou a trabalhar um pouco essa área de explicabilidade desse modelo? A gente consegue sim explicar, a gente usa uma técnica chamada SHAP, que ela interpreta a entrada, os dados do paciente e a saída do modelo. Ela interpreta a entrada e a saída do modelo e ela consegue gerar explicações com base no que o modelo aprendeu. Então, como eu mencionei, a gente tem 48 horas e 40 variáveis, a gente acaba tendo uma imagem que mostra em que momento do tempo está impactando para aquele resultado do modelo. Então, se, por exemplo, se o modelo está prevendo que um paciente vai virar óbito, a gente consegue dizer, é porque, por exemplo, a pressão dele está muito alta, a pressão e o batimento cardíaco está muito alto. Que para um médico ele pode interpretar isso como, por exemplo, uma febre. Então, o paciente está mostrando um estado febril e isso está tendendo ele a não sobreviver à sua estadia. Então, sim, a gente consegue interpretar a saída do modelo para auxiliar o médico, né, dar sugestões de o que pode estar acontecendo com o paciente. Isso é muito interessante porque
justamente permite você tentar entender onde você pode tentar intervir, né? Um conjunto de sintomas pode indicar para o médico que conhece aquilo uma condição que permite que ele faça uma intervenção e comece a mudar aquela condição, né? O objetivo todo aqui é tentar justamente evitar, né, que o óbito aconteça, né? E dentro do que é possível acontecer com o paciente dentro de uma UTI, você tem uma série de questões chamadas de complicações, né? Então, obviamente, óbito é a pior coisa que pode acontecer, mas existem outras coisas que não são tão boas, né? Você, por exemplo, você pode ter uma infecção, você pode ter uma insuficiência respiratória, você pode ter uma insuficiência renal, tem uma série de complicações que podem deixar sequelas ou pode complicar bastante o tratamento, né? Você chegou, não sei se no seu trabalho você chegou a tentar predizer também esses tipos de complicação ou você ficou mais focado na parte de óbito? Nesse trabalho em questão, a gente utilizou, como eu disse, os dados da competição de 2012, que eles são tanto quanto limitados, a gente só tem realmente a mortalidade do paciente, a gente tem até o tempo de estadia, porque a gente acabou não utilizando esse trabalho, mas de lá para cá surgiram novas bases que têm o mesmo intuito. Uma delas é muito utilizada hoje em pesquisas da área de computação para medicina, que é o MIMIC3, que é uma evolução natural dessa base nossa, que tem muitas outras informações, inclusive essas de complicações. Então, a gente já chegou a tatear trabalhos, pesquisar alguns métodos que realmente é possível a gente não só prever complicações, como sugerir intervenções, como, por exemplo, sugerir que seja dado um medicamento ou seja feito algum tratamento. A gente tem dado para fazer isso hoje. Uhum. E tem alguma forma você falou desses dados de 2012, tem alguma questão em relação à quantidade de dados, se tem alguma forma de trabalhar esses dados ou de superar essa dificuldade da limitação de quando esses dados foram coletados? A gente tem os dados de 2012, justamente um dos focos do nosso trabalho também, ele se divide são 4.000 pacientes que se dividem em 4 UTIs. E se você for olhar cada UTI individualmente, a gente tem de 500 a 1.500 pacientes, o que em alguns casos não é o suficiente para se construir um modelo preciso. E aí nesse trabalho a gente buscou construir modelos específicos, mas que sejam tão bons quanto, na verdade, melhores até do que modelos gerais. O modelo geral é um modelo capaz de prever, independente de onde o paciente está, independente de qual a UTI do paciente, ele vai dar uma predição acurada. O modelo específico é um modelo que ele aprende em cima daquela própria UTI. Então a gente usou uma técnica chamada de adaptação de domínio, que a gente treina um modelo geral, ou seja, a gente usa todos os pacientes disponíveis e aí a gente faz um ajuste desse modelo em cima dos pacientes da UTI específica. Com isso a gente consegue o modelo consegue aprender padrões que são comuns para todos os pacientes e consegue aprender padrões que são específicos de uma UTI. E ele acaba superando os modelos tanto genéricos quanto os específicos que já existiam. E quando você fala de UTI específica ou 4 UTIs diferentes, são 4 hospitais ou 4 especialidades diferentes? Na verdade, são 4 unidades dentro do mesmo hospital. Nesse trabalho específico, as 4 unidades são cardíaca, coronária, médica e cirúrgica. No caso, cardíaca e coronária são 2 UTIs bastante parecidas, porque ambas tratam de problemas do coração, mas tem focos diferentes, o perfil dos pacientes é diferente, e tem também as UTIs médicas e cirúrgicas, que são de UTIs de propósito geral, né? A UTI médica engloba qualquer coisa que não é específica, é uma clínica, na verdade, UTI clínica, e a cirúrgica são pacientes que vão passar por alguma cirurgia. Acabaram de passar. Ou acabaram de passar por uma cirurgia e precisam de uma atenção imediata. Então, existe um perfil muito diferente de um paciente para o outro. Por isso que o modelo geral, às vezes, ele deixa passar algumas coisas que são específicas daquela UTI. E o modelo específico, às vezes, não tem dado suficiente para ser bom, para ser preditivo só em cima daqueles dados. Então, a técnica de adaptação de domínio combina essas 2 características para criar um modelo que ele é específico, mas ele é tão bom ou melhor que o modelo geral.
É porque deve ter uma questão específica de cada UTI, de pedir ou de monitorar dados específicos também, né? A coronariana, enfim, eu acredito que pressão e frequência cardíaca enfim, todas as questões relativas à respiração também, você deve ter uma frequência alta de dados, né? Sim, existe essa diferença na frequência com que os dados são coletados. Alguns dados eles são mais simples de coletar, como por exemplo o caso do batimento cardíaco. Isso você coloca um aparelho no paciente e você tem ali direto. Mas alguns dados dependem de exames, e o exame ele só vai ser pedido quando ele faz sentido. Então, por exemplo, um paciente que está numa UTI cardíaca, o médico talvez não queira medir a saturação de oxigênio, ou talvez queira medir a saturação de oxigênio, ou até mesmo o colesterol do paciente que está ali, porque isso vai impactar no tratamento dele. Então, a própria frequência com que esses dados são coletados muda, assim, e cria essa diferença no perfil dos pacientes. Legal. E falando um pouco, né, mais tecnicamente aqui, né? Vamos falar um pouco sobre o modelo em si, né? Quando a gente fala de modelo, a gente está falando aqui de uma rede neural, né? Fala um pouco para a gente como é que é a arquitetura dessa rede neural, que tipo de camadas que você usou, qual foi a intuição por trás dessa arquitetura, né? E que tipo de arquitetura diferente você testou? A nossa ideia foi usar uma rede que ela vinha mostrando muitos resultados muito bons em diversas áreas, que é uma rede que combina elementos convolucionais e elementos recorrentes. É uma conv-LSTM. A parte convolucional da rede, são as primeiras camadas, ela é capaz de combinar as informações em períodos de tempo semelhantes. Ou seja, eu consigo aprender padrões do paciente que estão acontecendo na mesma hora, por exemplo. Às vezes o paciente está com batimento cardíaco acelerado, a temperatura alta, no mesmo instante de tempo, e isso traz uma informação relevante. E aí tudo que é aprendido nessa camada passa para a rede recorrente, que tem essa capacidade de aprender ao longo do tempo. Então, como eu disse, são 48 horas, e essa rede vai aprender os padrões de evolução do paciente. Como, por exemplo, a temperatura estava alta, foi abaixando, isso significa provavelmente alguma complicação, se for abaixando para um nível abaixo do normal. Então, combinando essas duas, a gente consegue aprender features que são locais e temporais, e a representação desse paciente a gente passa por uma rede densa, uma rede totalmente conectada, que gera a classificação, que é uma probabilidade entre 0 e 1 do paciente vir óbito ou não. Uhum. Só fazendo analogia aqui, né? Como se a rede então convolucional enxergasse uma foto instantânea do paciente, né? E a rede recorrente combinasse diversas dessas fotos que são tomadas ao longo do tempo para ter uma ideia da evolução temporal do paciente, né? E você falou dessa última camada, que é uma camada densa, né? Nessa camada densa você usa como entrada dela a última representação aprendida por essa rede recorrente, ou você combina as diversas representações que ela vai criando ao longo do tempo? Ela usa, na verdade, a última representação, que é uma representação de toda a evolução do paciente. Mas tem um detalhe que a gente não, igual eu falei, a gente não precisa passar as 48 horas para criar uma representação do paciente. A gente pode começar das primeiras horas, já vão ter representações. E essa representação, o paciente, na verdade, ele vai evoluindo ao longo do tempo, a representação dele vai mudando, e essa rede ela aprende a combinar essa representação, gerar uma classificação em cima dessa representação nos diversos momentos do tempo. Legal. A gente está falando muito aqui de representação, né? E um dos nomes, né, que existe para o que a gente faz em Deep Learning é justamente chamado Representation Learning, né? Que a gente cria a gente tem uma ideia de que o que esses sistemas estão aprendendo é como pegar dados que estão em uma representação, né, tipo essas 40 mil variáveis que você tem aí sobre o paciente, e transformar numa outra representação onde resolver um determinado problema é mais fácil, né? Mais ou menos igual a gente aprende na escola a fazer transformação de coordenadas, né? Não lembro mais quando que eu aprendi isso, mas eu aprendi isso em algum lugar, né? Transformar coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, né? Então você tem a mesma coisa, só que representada
com a outra, de um outro jeito, e às vezes um problema se torna muito mais simples de resolver na hora que você faz essa transformação de coordenadas, né? E o que a gente tem em Deep Learning é uma coisa parecida com isso. E aí me parece que você também, durante o trabalho que você fez, estudou um pouco a representação, né, criada por essa rede. Fala um pouco pra gente como é que isso funcionou. A nossa ideia foi o seguinte, eu tenho uma rede que está aprendendo a representar o paciente para gerar uma classificação. Essa representação ela tem um tamanho qualquer, mas a gente pode criar uma representação que seja simplesmente 2 números. E esses números, eles acabam virando, eles podem ser interpretados como coordenadas num espaço. Então, você pode imaginar o seguinte, você tem uma tela em branco, e aí cada paciente, todo o histórico daquele paciente, ele vira um pontinho nessa tela. E a gente colore esse pontinho de acordo com o que aconteceu com ele. Se for um paciente que sobreviveu, a gente colore ele de azul. Se for um paciente que não sobreviveu, a gente colore ele de vermelho. E aí eu pego todos os pacientes que já estiveram na minha UTI e eu coloco eles nessa tela, que é realmente uma imagem. Então, eu vou ter um monte de bolinhas azuis e um monte de bolinhas vermelhas. O que a gente notou é que o modelo, essa representação que o modelo aprende, ela separa muito bem as bolinhas azuis das bolinhas vermelhas. Só que, claro, ela separa quando a gente já sabe o que aconteceu. E o que acontece quando a gente pega um paciente que acabou de entrar nessa UTI, que ele acabou de ser internado, e coloca nessa mesma imagem? Então, a gente tem um fundo colorido. De um lado vai ser bolinhas azuis, do outro lado bolinhas vermelhas, e no meio aparece essa nova bolinha que a gente não sabe a cor ainda. E o que acontece é que à medida que o tempo vai passando, a representação do paciente vai mudando e esse pontinho começa a se mexer na figura. E esse movimento, ele indica, na verdade, se o paciente está melhorando ou piorando, à medida que ele vai aproximando dos pontinhos vermelhos ou se afastando. Ou seja, os pontinhos vermelhos são todos aqueles pacientes que não sobreviveram, então é uma região de alto risco ali. Então o médico quer que o novo paciente fique longe dessa região. Então quando ele olha para essa figura e vê o paciente indo nessa direção, ele sabe que é um paciente que ele tem que atuar, que ele tem que impedir que ele piore. Então essa figura que a gente criou, ela vai além de simplesmente dos números, né? Igual eu falei, a própria predição já é uma forma de priorizar pacientes, mas você pode colocar todos os seus pacientes atualmente nessa figura e você vai ver apenas pelo movimento deles, os que estão melhorando, os que estão piorando, você já consegue priorizar ali, porque essa bolinha vai se mexer numa certa velocidade, ela às vezes vai dar um salto, ela vai se aproximar, vai se afastar, então você quer evitar que as suas bolinhas fiquem perto da parte vermelha. Isso é muito mais intuitivo para um ser humano do que olhar para números e falar, esse cara aqui está perto de 1, está perto de 0, eu preciso tratar ele. E também porque a gestão não é só de um paciente, é de toda uma UTI, né? Então são vários pacientes ao mesmo tempo, né? Exato, você consegue ter uma visão geral de não só como estão seus pacientes, mas o que aconteceu com eles. Você consegue ver esse paciente que tem um rastro que vem lá do meio das bolinhas azuis e está se aproximando da bolinha vermelha. Isso significa o quê? Que o paciente vem piorando. Então, se eu não fizer nada, a tendência é que ele fique cada vez pior e ele vai vir a óbito. Então, eu vou atuar nesse paciente. Para quem está ouvindo e gostaria de ver essas bolinhas movimentando, é só entrar no site onde estão as anotações desse episódio, que é www.medium.com/Kunumi. Kunumi é Kunumi. Aí lá você vai achar todas as informações que a gente está falando aqui, inclusive o próprio paper. Mas, continuando, vamos lá. Bom, então a gente tem esse mapa de risco, vamos dizer assim, né? Esse mapa de risco, ele te coloca os seus pacientes nesse... Né? Você pode imaginar cada paciente como um ponto nesse mapa e ele te fala qual que é o risco atual e a trajetória do paciente dentro desse mapa te diz se o paciente está melhorando ou piorando, né? Ao longo do tempo. Isso é um negócio que, assim... É bem novo, né? A gente está fazendo uma coisa que é trabalhando com áreas novas, né? Assim, a gente... Você não é médico, né? Eu também não sou médico. E não mesmo. A gente, então, recebe uma série de perguntas que vem no sentido assim... Como é que vocês sabem que isso está funcionando, né? E aí eu vou passar essa pergunta para vocês. Assim, como é que a gente sabe que isso está funcionando? Como é que você sabe que o que você está mostrando ali
está correto, né? E até que ponto isso está correto? Essa é uma boa pergunta, realmente ela acontece bastante, né? Porque afinal de contas a gente tem um modelo, a gente fala que o paciente vai sobreviver ou não, mas a gente não é médico e que garantia a gente tem para falar isso? Bom, primeiramente a gente tem validações estatísticas, né? Como tudo na área de machine learning, a gente separa o nosso dado em conjuntos de treino e de validação e a gente treina numa parte e valida na outra. Então, a gente espera que o modelo se comporte com uma certa qualidade. Por exemplo, eu espero que a cada 10 pacientes ele erre 1 ou 2 no máximo. Além disso, a gente também teve o apoio de médicos, pessoas especializadas, que olharam e falaram, olha, realmente isso acontece, e eles deram o aval para o modelo, né? Essa mesma ideia, ela está sendo usada na indústria, ela está sendo validada em alguns hospitais e a gente espera realmente que ele se comporte da forma que a gente validou estatisticamente, né? Eu verifiquei nos meus dados que o meu modelo vai ter um erro muito baixo, então eu vou colocar isso na prática e vou ver que realmente ele tem um erro muito baixo. Essa é uma pergunta das mais que a gente recebe direto, né? E a gente acaba chegando numa questão que é assim, a gente confia, eu acho que assim, a gente confia nesses métodos da mesma forma que a gente confia em qualquer método, né? A gente confia no sensor que está medindo o batimento cardíaco do paciente porque alguém fez o trabalho de testar isso com um monte de paciente em um monte de situação e mostrar que aquele sensor realmente está medindo a informação certa, né? A gente confia na dosagem do remédio, a gente confia em uma série de coisas porque elas foram testadas estatisticamente, né? E machine learning é a mesma coisa, né? Tudo que a gente faz precisa ser validado e testado estatisticamente, né? É interessante porque todo mundo sabe que machine learning sempre vai ter erro. É muito difícil você encontrar um modelo que seja 100% perfeito. E as pessoas tendem a focar muito nos erros dos modelos. Mas uma vez a cada 10 pacientes ele vai errar. E as pessoas esquecem que os médicos também erram, e às vezes erram até mais do que os modelos, né? Em alguns casos, sim, né? Concordo. E às vezes, assim... Uma das coisas que eu bato muito quando me perguntam, eu bato muito nessa tecla, é que muitas vezes você vai criar modelos de machine learning que vão permitir pessoas que não têm acesso a médico passarem a ter acesso a um modelo, né? Então, mesmo que, imagine que, eu tenho um médico aqui super especialista. É claro que eu vou usar a opinião desse médico. Mesmo se eu tiver um modelo, ele vai passar por esse médico e eu vou querer ouvir a opinião dele, né? Agora, imagina que eu estou numa comunidade, numa situação onde eu não tenho acesso a um especialista, né? Ainda, se eu tiver um modelo que seja um pouquinho pior que o especialista, já vai ser um salto enorme em relação a não ter ninguém olhando aquilo. Então eu vou muito nessa direção, eu gosto muito de pensar nessa direção, assim, que o que esses modelos vão permitir no futuro é que mais pessoas tenham acesso à saúde de qualidade, né? E não necessariamente que a gente deixe de usar ou deixe de ouvir a opinião de especialistas médicos. Aí a gente está entrando num ponto interessante, aí só vale a pena a gente voltar, porque a gente também vai ter várias médicas ouvindo o podcast. Assim, a questão é que as ferramentas, né, inclusive não só essa, mas tudo que a gente desenvolve hoje pensando em machine learning e tal, ela é uma ferramenta para que você use essa ferramenta dentro do seu trabalho, né? Então, como a gente já falou aqui, muitas pessoas perguntam, isso vai substituir o meu trabalho? Não, isso vai mudar a forma como você vai trabalhar. Então, na medicina é a mesma coisa, né? A gente tem áreas que estão sendo mais impactadas, né? Como a radiologia, e outras que vão demorar um pouco mais pela especificidade, principalmente, né? Então, a gente está falando de uma possibilidade futura que é muito interessante, realmente usar isso para permitir mais acesso, né? A saúde através da tecnologia. E isso é mais amplo do que UTI, né? Isso já vai para a medicina como um todo, né? Thiago, quando você está desenvolvendo um trabalho desse tipo, né, criar um modelo de aprendizado de máquina a partir de dados, né, médicos, quais são os principais desafios assim, que um pesquisador nessa área enfrenta?
Bom, eu acho que o principal desafio é o mesmo que quase todo mundo na área de ciência de dados enfrenta, que é o domínio do próprio dado, né? No caso, dados clínicos, né? Dados médicos. Eu não tenho formação nenhuma em medicina, então, para mim aquilo ali acaba sendo um monte de número, porque eu não sei interpretar o que é... Talvez assim, uma temperatura a gente sabe, mas o que é uma saturação de oxigênio boa para um paciente? Para mim eu não faço a menor ideia. Então, a gente acaba tendo que aprender um pouco de medicina, a gente estando em contato com os médicos, a gente acaba aprendendo uma coisa ou outra, mas entender a fundo o que o modelo está fazendo, porque o modelo ele acaba sabendo muito mais do domínio do que a gente. Eu não tenho capacidade nenhuma de olhar para um paciente e falar se ele vai sobreviver ou não, mas o modelo que eu criei consegue. É uma coisa assim, muito louca, para falar a verdade. Eu acho que esse é o principal desafio assim, na hora de construir um modelo desse tipo. Legal. Machine Learning é um superpoder. Data is the new bacon, que foi do outro episódio, e esse Machine Learning é um superpoder. Um superpoder. Eu acho que do ponto de vista de ego, estamos bem aqui. Né? O bom é que é um superpoder acessível, está cada vez mais acessível, cada vez mais fácil qualquer pessoa entrar, né, nessa área de Data Science e Machine Learning. Verdade. Sem dúvida. Bem, saúde e tecnologia é um assunto vasto, né? A gente tem um projeto, a gente tem alguns projetos que a gente está desenvolvendo e a gente vai fazer um episódio sobre Alzheimer. A gente tem uma pesquisa, né, que, enfim, sem entrar em detalhes, mas ela acelera a detecção do Alzheimer precocemente, então isso vai trazer um benefício futuro no tratamento. E tem alguns outros, né, Thiago? Me ajuda a lembrar aqui alguns. A gente tem projetos do tipo leitura de prontuário eletrônico, né? Muitas vezes os médicos eles têm uma cultura muito de anotar. Todo mundo vai no médico ver que o médico anota o que está acontecendo com o paciente dele. E é uma informação muito rica que é muito difícil de interpretar. Então, existem trabalhos que buscam encontrar as informações em cima das anotações de texto aberto mesmo dos médicos. De uso de linguagem natural mesmo. Sim, processamento de linguagem natural. Tem muitas outras aplicações. Acho que medicina é uma das áreas onde hoje a gente tem aprendizado de máquina sendo usado em mais aplicações, porque é uma área onde tem muita necessidade e, incrivelmente, assim, tem muito dado, né? Comparado até com outras áreas onde a utilização seria menos polêmica, né? Ou menos crítica, né? Então, existem pesquisas hoje, por exemplo, em qualquer área da medicina que envolva reconhecimento de padrões, né? Então, tem muitas pesquisas sendo feitas com raio-x, por exemplo, interpretação de imagem raio-x. Tem muita pesquisa sendo feita em áreas como interpretação de exames, né? Você entender se o significado do resultado de um exame. Então, essas áreas todas elas vão convergir em algum momento. Essas pesquisas todas vão convergir, a gente vai começar a ver produtos chegando mesmo no mercado, né? Acho que é importante a gente falar isso aqui, que assim, muito dessas pesquisas ainda estão em um estado de validação, né? Elas estão sendo feitas e validadas, né? Sim. E como tudo na medicina tem um ciclo, né, de desenvolvimento e validação relativamente longo, porque é preciso ter certeza, né, da questão da segurança, da questão da acurácia, né, para uma população no geral. Mas, sem dúvida nenhuma, dentro aí de mais 2 anos, a gente vai começar a ver aplicações chegando bem na ponta mesmo, aplicações comerciais, aplicações de aprendizado de máquina sendo utilizados no dia a dia, né? E isso vai realmente começar a mudar a rotina, né, aí dos hospitais. É interessante, como o Felipe mesmo falou, a maioria das aplicações desses modelos, eles não estão ali para substituir o profissional, porque a medicina é uma área muito sensível. Eles estão lá para apoiar o profissional. Muitas vezes um exame que demora muito tempo para ser processado, a gente consegue fazer em tempo muito mais hábil, que vai ali para passar para o médico analisar em poucos segundos.
né? A gente não vai ter modelos que vão falar, que vão ir lá e cuidar do paciente. Quem vai fazer isso é o humano. O modelo, no máximo, vai falar assim, olha, cuida. Se você cuidar desse jeito, talvez o paciente melhore. Legal. Como diz o meu analista, quando ele vai terminar a sessão, então é isso. Eu queria agradecer o Thiago pela excelente explicação aqui, Thiago, muito bacana. Esse assunto ele é interminável, então, enfim, teremos outros programas e obrigado pela participação. Eu que agradeço a excelente conversa. Obrigado, Thiago. Obrigado, ouvintes. Valeu, Juliano. Valeu, pessoal. Até Valeu, mais. pessoal.